Sejam bem-vindos ao primeiro seminário de Direito Penal e Processual Penal, as novas perspectivas da persecução penal no Brasil. Para formar a mesa desta solenidade, convidamos seu diretor do Fórum Civil da capital, juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha. Presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Dr. Marcos Leôncio Souza Ribeiro. Representando o senhor governador Ricardo Coutinho, Procurador-Geral do Estado, Dr. Gilberto Carneiro. Representando a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, deputado João Gonçalves. Representando o Tribunal de Justiça do nosso Estado, o desembargador João Benedito. Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, doutor Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal, deputado federal Efraim Filho. Representando a Justiça Federal nesta solenidade, doutora Niliane Meira Lima. Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, doutor Cláudio Lima. Diretor-Geral do IESP, professor José Edinaldo de Lima. Superintendente da Polícia Federal, doutor Manuel Messias. E diretor social do Sindicato Estadual dos Advogados Paraibanos, doutor Caio Lacerda. Quero convidar a todos para ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Ouviremos, nesse momento, a palavra do senhor presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal, deputado federal Efraim Filho. Primeiramente, uma saudação e uma boa noite a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Agradecer o convite da coordenação do evento, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Queria saudar a mesa já nominada anteriormente, na pessoa do Marcos Leôncio Souza Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, inclusive
Marcos, que tem, em nome da associação, sempre mantido contato com a nossa Comissão de Segurança Pública e tem procurado levar adiante a preocupação no avanço e no aperfeiçoamento das políticas públicas de segurança para todo o Brasil. Um tema, sem dúvida alguma, latente em qualquer canto ou recanto desse país, e não seria diferente na nossa Paraíba e na nossa querida João Pessoa. Dizer que, para mim, sendo representante da Paraíba e ocupando esse espaço de debate das políticas públicas de segurança, participar de um evento como esse, que tem sede na nossa capital, é uma experiência única para poder absorver ainda mais conceitos, para que possamos avançar em um tema que a cada dia traz mais e mais desafios. A persecução penal e suas novas perspectivas, que é o tema central e foco desse seminário, que se prolongará aí por esses 3 dias, ele tem, e me permitam levar para o lado da Câmara dos Deputados, 2 focos bastante fortes. Um é o ponto de vista, sem dúvida alguma, legislativo. Nós temos hoje um Código Penal que está aí nos holofotes, nas principais páginas de todo o país, haja vista que o anteprojeto, elaborado por uma comissão de juristas, acaba de chegar ao Senado Federal, será lá debatido, discutido, formuladas emendas, em seguida passará à Câmara dos Deputados, onde teremos, sem dúvida alguma, meus senhores e senhoras, professores, juízes, desembargadores, Ministério Público, os meus colegas advogados e advogadas, estudantes, academia, a oportunidade de interagir. A perspectiva que se cria é de ter um dos códigos democráticos de maior discussão que nós veremos. Um código que estará aberto, seguirá, inclusive, na internet, com a transparência para que sugestões possam ser feitas aqui das nossas casas, das universidades, e nós pretenderemos, sim, em oportunidades como essa, já ir buscando ideias para avançar, assim como está sendo feito, já para concluir, com o CPC, o novo Código de Processo Civil, da qual temos a oportunidade de ter um assento na comissão especial e na condição de relator da nova parte geral, também ter feito esse diálogo com a Paraíba. Há também um compromisso de, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, estar pronto para debater essas novas tendências. E queria aqui concluir, meu caro delegado Fabiano, Leôncio, em nome da Comissão de Segurança Pública, a absoluta solidariedade, em nome da greve que a Polícia Federal tem feito nesse país, em nome de melhores recursos, de melhores condições. A segurança pública não pode ser tratada de forma secundária, é um tema que não pode ter os seus recursos contingenciados, como infelizmente vem acontecendo. E a PRF, a PF, são merecedoras, sim, de uma atenção do governo federal, da sociedade, e nós precisamos combater o crime com inteligência, com estrutura e com preparação, e assim haveremos de avançar do ponto de vista de políticas públicas e também do ponto de vista de valorização do servidor da segurança. Meu muito obrigado, um sucesso nesse evento, e que as ideias que saiam daqui para aperfeiçoar a legislação, saiba que já terão guarida na nossa comissão em Brasília. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Bem, nesse momento, nós passaremos a palestra de abertura, cujo tema é a nova lei de prisões sob a ótica constitucional. Com a palavra, o palestrante, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor dos cursos de LFG, doutor Nestor Távora. Bem, muito boa noite. Na verdade, queria agradecer. Depois de uma diáspora incidental aqui da mesa, eu vou deslocar aqui o nosso mestre de cerimônias e pretendo aqui falar no púlpito, já sem nenhuma burocracia. Agradecer muito o convite da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, figura do Dr. Marcos, agradecer ao professor Fabiano aí incisivamente o convite e especificamente trabalhar com a reforma prisional, que na minha percepção, em razão justamente do tema do Congresso, as novas perspectivas, eu vou tentar apenas construir o discurso abolindo o adjetivo. Infelizmente, eu não vou tecer aqui considerações sobre perspectivas novas.
continuaremos trabalhando com a perspectiva histórica de uma reforma que nos trouxe muito pouco dentro da reestruturação do sistema prisional. É fundamental tecer inicialmente o ponto epistemológico inicial do sistema prisional à luz de um código que é da década de 40. O Código de Processo Penal Brasileiro surge em 1941, no prelúdio da Segunda Guerra Mundial, pautado especificamente na Constituição de 37, Estado Novo, Getúlio Vargas, um código que nasceu na égide fascista. Esse código, à época, endossado justamente no Código Rocco, que era o código italiano, e aqui no Brasil, idealizado pelos doutrinadores da época, que traziam como cátedra nacional o Vitinho Zumanzini, especificamente um dos principais intelectuais fascistas, e que era aplaudido no Brasil dentro de uma projeção de um sistema prisional mais duro. Um código que, na sua introdução, nos traz a premissa de que os direitos e garantias fundamentais devem ser abolidos para que a implementação da punição se dê com maior efetividade. E, doutores, num diagnóstico onde a efetividade está dissociada de qualidade na administração da persecução penal, é sempre um grande perigo na ideologia de um código que se inaugura no Brasil. Partimos, então, para um projeto de lei, que é o projeto 156, que, infelizmente, já passou no Senado Federal, mas ganha hoje o ostracismo, e, a toque de caixa, aprovamos uma nova lei, que é a Lei 12.403, que entrou em vigor no dia 4 de julho de 2012. Uma lei, justamente, que parte da premissa de que o sistema prisional deve ser filtrado, e nós teríamos, então, alternativas dentro das medidas cautelares não prisionais. É importante consignar que nós temos mais de 500 mil de presos no Brasil e 177 mil mandados prisionais por cumprir. Então, a expectativa nossa, dentro da administração do cárcere, é tentar justamente criar um critério interpretativo de filtro, na expectativa de que a prisão se estabeleça naquelas condições sumamente essenciais à administração da persecução penal. Até porque a prisão, não se pode negligenciar, ela surgiu para evitar o mal maior. A expectativa do sistema prisional, diria Beccaria, era evitar que a pena de aflição corporal ou a própria pena de morte, a pena capital, fosse aplicada. Então, se criou um sistema prisional no mundo com a idealização de evolução do tratamento humano. Se a humanização ou a constitucionalização da perspectiva da aflição humana, ela era o mote, pelo menos há 2 séculos, na interpretação de uma persecução, se espera hoje que o filtro no sistema prisional apresentado com a Lei 12.403 efetivamente seja bem administrado, para que eu possa, de um lado, prover a estrutura investigativa, para que eu possa prover a estrutura acusatória dentro do Ministério Público e, naturalmente, para que eu tenha uma saída adequada aos operadores dentro do sistema do Poder Judiciário. Então, a primeira premissa, a primeira alteração incidental se deu dentro da prisão em flagrante. Infelizmente, as hipóteses de admissibilidade da prisão em flagrante continuam engessadas. Nós temos no Brasil 9 hipóteses de admissibilidade de prisão em flagrante. Toda essa perspectiva de reestruturação da captura continua a mesma, mesmo após a reforma. E o novo Código de Processo Penal, se for aprovado, não altera em absolutamente nada o sistema de captura no Brasil. O que se alterou substancialmente em 2004, em 2007 e em 2011 foi a estrutura procedimental do flagrante. Dentro da seguinte premissa: hoje, espera-se uma captura com a lavratura do auto de prisão em flagrante e uma atividade primária do delegado de polícia de comunicar o fato ao Ministério Público. Nós não tínhamos, dentro da estrutura da autoridade policial, uma atividade premente de comunicação imediata da captura. Então, deve o delegado não só comunicar o fato à autoridade judicial, antes sequer de remeter o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado. Mas o Ministério Público também deve ser comunicado. E, naturalmente, alguém de confiança do preso. Dentro desse diagnóstico inicial, que é o escudo, o escopo de legalidade da estruturação da captura, uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, o que a reforma idealizou? Esse auto seria remetido ao juiz de direito e o magistrado, então, teria 2 premissas básicas. Sendo a prisão ilegal, de imediato, como toda e qualquer prisão ilegal, à luz do artigo 5º da Constituição, ela deveria ser relaxada. Vale dizer, uma libertação incondicional do indivíduo, sem nenhuma obrigação prévia estabelecida. O STJ tem acórdãos contundentes na sua 6ª turma, afirmando que o juiz que impõe medidas obrigacionais diante de um relaxamento prisional
pratica excesso e, por consequência, essas medidas não devem ser cumpridas. Então, o relaxamento é sempre um relaxamento incondicional. E não à toa, em que pese a divergência doutrinária, eu quero acreditar que o delegado de polícia também está autorizado a relaxar a prisão. Sempre que o delegado constata, numa atividade prévia do agente de polícia ou de qualquer do povo que venha capturar fora do manto do escopo protetivo do Código de Processo Penal, deve o próprio delegado, percebendo ou que o capturado não contribuiu para o crime, ou que a captura não está dentro da lei, ou que a circunstância leva a crer especificamente que o fato é atípico, o delegado deverá libertar imediatamente a pessoa que foi capturada, não promovendo lavratura de auto-prisão em flagrante e, no máximo, determinando a instauração de inquérito policial. Então, nada mais justo de que consolidarmos o entendimento, infelizmente ainda por omissão legislativa, mas por escopo prático, de que o delegado de polícia tem legitimidade para relaxar a prisão em flagrante. E não, como quer o professor Fernando Capês, o delegado simplesmente exerceria um juízo negativo de admissibilidade de uma prisão. O delegado relaxa a prisão. Ele tem legitimidade para fazê-lo e tem atribuição, se não no Código de Processo Penal, pelo menos na leitura constitucional. Agora, se o delegado não relaxou a prisão, ou o juiz não relaxou a prisão porque não vislumbrou nenhum tipo de ilegalidade, o auto de prisão em flagrante vai ser homologado. A reforma do Código de Processo Penal continua insistindo em ser absolutamente omissa na homologação do auto pelo juiz. Cabe ao juiz chancelar a captura em flagrante. A prisão em flagrante não é uma prisão cautelar. É um equívoco de 6 décadas, onde quase toda a doutrina no Brasil afirma que a prisão em flagrante não é uma prisão cautelar. Prisão cautelar, coisa alguma. Qualquer medida cautelar tem um fim altruísta. Uma medida cautelar se presta a proteger um procedimento principal, seja um inquérito em curso, seja um processo que já foi deflagrado. Quando se estabelece a captura, não há procedimento persecutório em curso. Então, a prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar, como queria o professor Auri Lopes Júnior. E ela só se cautelariza com a homologação judicial. Cabe ao juiz dar o escopo de legalidade e de cautelaridade da captura. Agora, magistrado, se você entende que o indivíduo que foi capturado em flagrante deve permanecer preso, cabe a você converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Essa primeira grande novidade da reforma do Código de Processo Penal. Aquela pessoa que foi capturada em flagrante só permanecerá presa se o juiz promover a conversão em prisão preventiva. E eu parto da seguinte premissa, em homenagem ao sistema acusatório. O juiz não poderá promover essa conversão de ofício. A conversão em prisão preventiva pressupõe provocação ou do delegado de polícia, que já colheu elementos suficientes para detectar que, naquele caso concreto, o cárcere é necessário, ou do promotor de justiça, que, uma vez cientificado da captura, terá condição e tempo hábil de representar ao juiz por esta conversão. Ou então, se predispor a que o capturado lhe seja apresentado para ser ouvido, e só então, com a aquilatação de melhores informações, representar ao juiz pela respectiva conversão. Então, retira-se do ombro do juiz a responsabilidade e atribui-se ao membro do Ministério Público ou à polícia a responsabilidade de dar a iniciativa e o ponto fulcral para que exista ou não a conversão. Agora, eu não pretendo falar de prisão preventiva nesse momento. Na minha percepção, o ponto mais importante é a análise judicial quanto à desnecessidade do cárcere. Porque, doutores, uma captura legal não necessariamente impinge o reconhecimento de que a manutenção no cárcere é necessária. A pessoa que foi capturada em flagrante legalmente pode ter direito de permanecer livre. E o Código de Processo Penal, então, consegue nos trazer, como regra, o Instituto da Liberdade Provisória. Mesmo diante de algumas resistências institucionais, diga-se de passagem, é imperioso reconhecer que a liberdade é regra. E o cárcere deve permanecer como uma medida, mas uma medida estritamente necessária ao caso concreto. Se a liberdade provisória é um instituto que foi potencializado, perguntar-se-ia, afinal de contas, quem é que tem direito a usufruir de liberdade provisória, mesmo tendo sido capturado em flagrante? O nosso Código de Processo Penal assaca a primeira hipótese. Nos diz o seguinte: todo aquele que atuou amparado por qualquer excludente de ilicitude teria direito de usufruir da liberdade provisória. Infelizmente, a nossa reforma foi extremamente tímida, porque trouxeram apenas como hipótese de liberdade provisória as excludentes de ilicitude. Se esqueceram das excludentes de culpabilidade e se esqueceram das causas obstativas da punibilidade. Todas elas devem ser trazidas ao magistrado, numa interpretação extensiva. E sempre que um dos elementos de composição do crime não está presente, a liberdade provisória é a regra e o juiz deverá concedê-la. Agora, qual é o grande pecado da reforma?
Doutores, projetem a concretude da situação. O delegado está diante de um caso concreto onde o agente atuou amparado por um excludente de ilicitude. E existe demonstração cabal de que esse excludente de ilicitude aconteceu. Supostamente, segundo a liturgia do Código, o delegado deveria promover a lavratura do auto de prisão em flagrante, recolher o indivíduo no xadrez, remeter o auto ao juiz, para que só então o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, viabilize a concessão da liberdade provisória. Nós temos um projeto de lei que está no absoluto ostracismo, que permitiria que o próprio delegado invocasse as excludentes de ilicitude para viabilizar a concessão de liberdade provisória. É chegada a hora, num primeiro momento, de trazermos ao delegado o juízo crítico de filtro e permitir com isso que a captura não desemboque no encarceramento prematuro se o delegado já vislumbra, já antevê uma hipótese de exclusão de crime. Essa seria a premissa, inclusive, para o novo Código de Processo Penal, que a reforma já implementada não nos trouxe ainda. Toda a estrutura de gestão de poder ainda continua concentrada no Poder Judiciário. Então, doutor juiz, diante de um excludente, conceda a liberdade provisória. A grande dificuldade hoje, e me permitam um excesso de sinceridade, é o peso que o magistrado carrega com relação à cobrança social.